Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Bernardo, Bruno, todo o pessoal do YPP, e parabenizar o YPP por essa iniciativa, né, de fomentar esse compartilhamento de conhecimento, mesmo a gente tendo que ficar à distância, né, viabilizar a gente continuar ativo. Então, muito obrigada aí, pessoal, e parabéns. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Melina, sou engenheira civil, trabalho na Petrobras há aproximadamente uns 11 anos e meio, só que hoje eu não falo em nome da Petrobras, tá? Só compartilhar alguns conhecimentos aqui com vocês. Tá? E desde o início que eu comecei minha carreira na Petrobras, eu fui direcionada para trabalhar com a técnica de furo direcional. Então, com isso, eu fui aprendendo bastante, me especializando na área, tá? E eu vou tentar passar hoje para vocês aqui algumas noções sobre essa técnica, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar o sumário da apresentação, vai ser uma introdução simples, assim, definição da técnica, aplicabilidade, o histórico um pouquinho, tá? Para a gente, enfim, entrar na descrição da técnica, as etapas, quais são as peculiaridades que compõem o furo direcional, tá? Também vou tentar falar um pouco para vocês sobre o projeto de furo direcional, que é a minha maior área de atuação, que eu atribuo, inclusive, o sucesso dos furos direcionais a um bom projeto, e fechar com algumas referências para quem quiser continuar pesquisando sobre o assunto, tá? Então, primeiro, o que é furo direcional, né? Furo direcional, a gente usa o apelido de HDD, que vem da sigla do inglês, né? Horizontal Directional Drilling, perfuração direcional horizontal. Ele é um método não destrutivo de instalação de tubulações subterrâneas. É um dos métodos não destrutivos, né? Normalmente a tubulação ela é enterrada, né? A gente faz a escavação, abre a vala, joga o duto dentro, mas existem os métodos em que não é necessário abrir vala, são os métodos não destrutivos. Existem vários, né? Como a body machine, martelo pneumático, microtunnel, mas o furo direcional ele é o mais comum deles, tá? E ele tem a grande peculiaridade o diferencial dele é que ele é direcionado. É possível fazer mudanças de direção na escavação dessa tecnologia, tá? E isso faz com que a gente possa sair da superfície para passar por debaixo de alguma interferência que seja necessário e sair na superfície de novo, sem precisar abrir shafts para eu colocar a minha máquina, né? Peraí, pessoal, só ver uma coisinha aqui. Não tem como. Vou voltar. Então, é uma técnica usada para instalar qualquer tipo de tubulação subterrânea, seja conduítes, cabos, fibra ótica, adutoras, né? Qualquer tipo de tubulação subterrânea. Tá? Essa é a definição da ISTT, que é a International Society of Trenchless Technologies, a Sociedade Internacional de Tecnologia Não Destrutiva, que tem a filial brasileira, que é a ABRAT. Vou colocar o ponteiro aqui. Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, a qual eu sou membro, inclusive. E aonde que a gente pode aplicar o furo direcional? Como o próprio Felipe comentou na segunda-feira, a metodologia mais tradicional de se instalar dutos é abrindo valas, né? Joga o duto dentro e fecha a vala. Isso é o que a gente chama de tecnologia destrutiva, a metodologia destrutiva. É a mais simples de todas, que é aplicada há muitas décadas, né? Com os mesmos equipamentos, side booms e escavadeiras, tá? E é a mais simples e costuma ser de menor custo. Mas em algumas situações, num traçado de duto, como esse meu exemplo, né? Eu tenho um traçado de um duto, provavelmente eu vou passar por algumas situações em que eu tenho impedimentos para escavar.
Tá? Então, aí eu posso lançar mão do furo direcional como tecnologia. Tá? Aqui nesse meu exemplo, que é um duto que vem do mar até um certo terminal, né, o primeiro exemplo é a própria chegada de praia, ou shore approach, em que, por restrições ambientais e sociais, hoje os órgãos ambientais não permitem que a chegada de praia, o duto seja instalado de forma destrutiva, escavando. Então, a técnica mais utilizada no Brasil para realizar a chegada de praia tem sido o furo direcional. Analogamente, né, qualquer outra área ambientalmente sensível em que a escavação traria um impacto ambiental, como mangues, áreas de preservação permanente, né, APPs de rio, eu também posso usar o furo direcional como alternativa. Outro exemplo são ferrovias e rodovias em que o tráfego não pode ser interrompido, então a gente pode usar do furo direcional. Outras técnicas também são bem aplicáveis para cruzamentos de ferrovias e rodovias, e o furo direcional também é uma delas. E uma das maiores aplicações tem sido para travessias de rios extensos e ou profundos, ou que podem chegar a ficar extensos ou profundos, com grandes perfis de erosão, em que a escavação pode ser muito extensa, ou arriscada, ou até mesmo que não seja possível com os equipamentos existentes de escavação. Então, a gente pode utilizar do furo direcional para fazer essas travessias. Tá? E até mesmo para travessias de montanhas. Pode ser por alguma restrição ambiental também, mas até mesmo por alguma vantagem no dimensionamento hidráulico do duto, principalmente quando eu falo em dutos de líquidos, em que um aumento na elevação do duto pode gerar um aumento na capacidade de bombeamento e, consequentemente, um aumento na espessura do duto e aí aumento do custo do duto inteiro. Então, né, pode-se analisar uma certa vantagem de, ao invés de transpor a montanha por cima, transpor por baixo por algum furo direcional. Tá? Esses são alguns exemplos de aplicações. E a origem do HDD, né, a técnica tem aproximadamente 50 anos de idade, quase 50 anos, em que ela foi utilizada pela primeira vez com sucesso. E esse feito foi realizado no município de Watsonville, na Califórnia, para atravessar o rio Pajaro, que é um rio caudaloso de lá. E esse feito é acreditado ao senhor Martin Sherrington, que na época era um mestre de obras, só que um mestre de obra bem engenhoso. E aqui, né, tem a figurinha da primeira sonda que ele criou para realizar o furo direcional. Ele tinha que atravessar o rio Pajaro e ele não tinha uma forma escavando, ele começou a engenhar uma metodologia diferente. E ele se inspirou na perfuração de petróleo, em que em certa parte da perfuração do poço também tem uma parte direcionada para alcançar os reservatórios. Então ele fez adaptações à técnica de perfuração de poços de petróleo, adequando os componentes como ferramentas, as hastes de perfuração, até as técnicas de navegação, e fez uma horizontalização dessa técnica. Tá? O furo direcional ainda carrega grandes traços da perfuração de petróleo, algumas referências, alguns jargões. Tá? A gente fala em barril, as unidades, né, que a gente usa é muito provinda do petróleo, mas hoje em dia, quase 50 anos depois, a técnica já está consolidada e já tem equipamentos e ferramentas específicos para furo direcional. Tá? Então vamos entrar na descrição da técnica propriamente dita, né? A gente sempre separa o furo direcional em 3 grandes etapas. A primeira delas, e mais importante, é o furo piloto. O furo piloto, ele é realizado com uma broca de diâmetro menor, interligada a hastes de perfuração, junto com uma ferramenta direcionável e instrumentos de navegação, porque vai ser nessa etapa em que vai ser traçado a trajetória do furo, vai ser executada essa trajetória. A geometria do furo vai ser definida no furo piloto. Tá? Essa é a única etapa direcionável. E ela é executada, normalmente no furo direcional, a gente tem um canteiro onde fica a sonda de perfuração, que nesse caso aqui é o entry point, que a gente chama de rig side, e no lado oposto é onde é montado o duto, a coluna de dutos,
que vai ser instalada por dentro desse furo, que a gente chama de pipe side. Então, o furo piloto ele é executado no sentido rig side, pipe side, tá? Uma vez o furo piloto concluído, a depender do diâmetro da tubulação que eu preciso instalar dentro desse furo, eu posso precisar aumentar o diâmetro do furo, tá? Agora, eu não tenho mais nenhum direcionamento, a ideia é só aumentar o diâmetro, então eu posso prosseguir com etapas de alargamento desse furo, usando alargadores, brocas maiores, que pode ser executado em passos consecutivos. Essa figura, ela demonstra exatamente isso, que eu já fiz um pré-alargamento no furo e estou seguindo com a segunda etapa de alargamento. Tá? A gente alarga normalmente até um diâmetro de aproximadamente 50% a mais do diâmetro do duto a ser instalado, o diâmetro externo. Tá? E o alargamento ele é executado no sentido oposto do furo piloto, no sentido pipe side, rig side, ou seja, a sonda puxa o alargador. Tá? E aí, uma vez o furo já alcançado o seu diâmetro final, totalmente alargado, eu posso prosseguir com o puxamento da coluna, que é a instalação da coluna de tubos por dentro desse furo aberto, ok? Também realizado no sentido pipe side e rig side. Aí eu vou passar aqui uma figurinha para vocês, um pequeno videozinho que vai ilustrar isso de forma um pouco mais animada, tá? Ele tem um som que é uma dublagem em espanhol, mas eu vou falando. Esse exemplo está embaixo de um rodovia. Então, eu tenho futebol, que vem trazendo, aumentando os valores, e no final do futebol. Só que nesse caso, por um erro, você vai pensando que o tubo é do mesmo diâmetro do furo, mas não é. Como eu disse, costuma ser 50% maior do que o próprio furo. Tá? E como é que é essa geometria do furo? A técnica ela permite que eu mude de direção em qualquer plano que eu estou considerando, tá? Eu posso fazer mudança de direção no plano horizontal, em planta, e necessariamente eu preciso fazer uma geometria, uma mudança de direção em perfil, uma vez que eu quero passar embaixo de alguma interferência. Nesse exemplo aqui seria um rio, tá? E a geometria do furo direcional, ela é uma consequência de vários parâmetros geométricos, tá? A começar principalmente pelos raios das curvas. As curvas, elas têm que obedecer a um raio mínimo de furo direcional que ele é bem maior, ele costuma ser bem grande, a gente pode considerar aproximadamente 1000 vezes o diâmetro externo do duto quando eu falo de tubos de aço. Esse raio não tem nada a ver com o limite elástico do tubo, não é o limite de curvamento natural, tá? É um raio de furo direcional e tem que ser bem grande. E essa curva, ela tem que desenvolver os ângulos de entrada e de saída. Tá? Os ângulos de entrada também têm limitações que são devido à capacidade de inclinação das sondas de perfuração, o range de inclinação das sondas, e o ângulo de saída, esse sim, é dependente do limite elástico do tubo, da elasticidade dele de se conformar com esse ângulo para entrar e ser puxado. É desejável que ele seja o menor possível. Tá? Isso juntamente com a profundidade que eu preciso passar embaixo da minha interferência, a extensão dela, a gente interliga trechos retos, tá? Tanto entre as curvas e entre o ponto de entrada e de saída, esses trechos retos são muito importantes porque são a segurança do furo, é a parte fácil. E assim eu tenho uma geometria de furo direcional. E os furos direcionais, eles são divididos em classes. A gente tem a classe Mini, Mid e Max. Apesar de ser a mesma tecnologia, quando a gente compara um furo Mini com um furo Max, parecem obras muito distintas, principalmente em complexidade. Tá? Vou tratar dos extremos aqui, né? Então, quando os Mini HDDs são sondas pequenininhas, que é o caso dessa sondinha aqui, um exemplo,
Os comandos da sonda são acoplados à própria sonda, o operador ele senta na sonda e faz todos os comandos dali mesmo. Tá? Ela tem um carregamento de hastes de perfuração que ela vai se autoalimentando. Os motores são acoplados a ela, as bombas também costumam ser acoplados. É esse tamanho mesmo, parece o tamanho de uma caminhonete. E junto com ela só preciso, às vezes, de uma caçamba com algumas ferramentas e um caminhão com fluido de perfuração. Tá? Então, é esse espaço mesmo que um mini HDD ocupa. É muito comum usado em obras urbanas, né? Eu posso usar só um pedaço da calçada, ou interditar só um pedaço de uma pista. Então, não causa grandes transtornos em obras urbanas, né? Então, ele é aplicável, só que essa técnica tem limitações, né? Uma perfuração pequena é utilizada, é aplicável para pequenas extensões e pequenos diâmetros e pequenas profundidades, apenas para formações em solo, tá? Então é mais comum para tubulações de PAD, cabos óticos, linhas de baixa pressão, tá? No outro extremo, eu tenho as Maxi HDDs, e aí já são sondas bem maiores, em que os comandos delas são realizados de uma cabine de controle, que é basicamente um container interligado hidraulicamente à sonda. As hastes de perfuração têm 10 metros de extensão, normalmente, diâmetro de pelo menos 5 polegadas. Eu preciso de um pipe rack com essas hastes de perfuração. Os motores também, às vezes, são externos à sonda. As bombas são externas à sonda. Acaba que eu preciso de canteiros muito maiores, na ordem de 3.000 metros quadrados, para uma grande perfuração na classe Max. Então já é outro porte. Não é em qualquer lugar que cabe um canteiro de um Max HDD. E essas perfurações da classe Max, né, aplicável para grandes extensões, né, e ou grandes diâmetros, e ou grandes profundidades, tá? E normalmente a gente usa para grandes obras, dutos de aço, linhas de alta pressão e também dutos que requerem um risco maior, tem um risco maior associado a eles. Tá? E aí, como eu disse, o diferencial dessa técnica é o direcionamento, que a gente chama da navegação do furo. E ela é executada no furo piloto, que é a única etapa direcionável. Tá? É no furo piloto que a gente vai traçar essa geometria que está definida para essa certa obra. A etapa de alargamento não tem essa capacidade mais. O alargamento ele só vai aumentar o diâmetro daquele furo executado pelo furo piloto. E essa navegação, ela utiliza de ferramentas direcionáveis, né, que tem a capacidade de mudar de direção, juntamente com instrumentos precisos de posicionamento. Que eu tenho duas técnicas diferentes. Eu tenho uma mais simples, né, de menor custo, inclusive, que é chamada de walkover, que ela é composta por uma unidade emissora de um sinal magnético que vai lá dentro da perfuração, que é lida por uma unidade receptora na superfície, comandada por um operador, tá? E que ele vai andando em cima da trajetória do furo direcional, localizando a ferramenta e identificando aonde que ela está. Tá? Por isso que ela se chama walkover. Ele vai caminhando sobre a diretriz do furo direcional. Tá? É uma técnica mais simples, mais comum, utilizada em pequenas perfurações. Já eu tenho outra técnica, que é a da steering tool, em que eu tenho um instrumento de navegação, também vai dentro da perfuração, mas nele eu tenho magnetômetros e acelerômetros, que eu vou me guiar pelo campo magnético da Terra, ou por algum outro campo magnético que eu posso gerar artificialmente na superfície. Tá? Essa é uma técnica mais complexa, tem um custo maior, mas ela traz mais precisão também. Tá? E como que a gente faz essa mudança de direção? Junto com as ferramentas de navegação, de posicionamento, a gente coloca uma ferramenta que já tem um certo ângulo embutido, como se fosse um cotovelo, mas um ângulo bem suave. E aí, quando eu preciso manter a direção, a gente gira esse conjunto, todo esse cotovelo. Na hora que eu quero mudar de direção, a gente trava o conjunto e empurra. Vamos ver se essa animaçãozinha ajuda a esclarecer melhor. Eu tenho uma frente de perfuração, uma broca, e
os instrumentos de navegação e de direção. Ó, não sei se vocês veem, aqui tem um certo ângulo. E aí ele está indo na mesma direção, está girando o conjunto. Agora vai mudar de direção. Travou o conjunto e empurra. Nesse ângulo, por causa dele, é possível fazer essa mudança de direção. Pronto, mudou a direção. Agora, o objetivo é manter essa nova direção. Então, gira todo o conjunto de novo. Simples assim, tá? Tudo isso é comandado da superfície. E as ferramentas que fazem essa perfuração, né, que fazem essa escavação, são brocas e alargadores, que são distintas a depender do tipo de formação que eu vou cortar. Quando a gente fala de solo, as ferramentas costumam ser com o corpo todo de aço, inclusive os dentes, e o mecanismo de corte ele é basicamente hidráulico. O que vai cortar é o jato de fluido que vai à frente da perfuração, é ele que vai desagregar o solo à frente, tá? É o maior responsável pelo corte. No furo piloto a gente usa brocas, que são de menor diâmetro, né? Quando eu falo de rocha, aí eu já mudo o mecanismo de corte e eu tenho que usar de um material mais resistente. Normalmente a gente usa insertos de tungstênio e aí o mecanismo de corte é mecânico mesmo. Eu vou comprimir a rocha, então por esmagamento e por raspagem a gente vai cortar a rocha, tá? Assim como os alargadores. Quando a gente, né, imagina as ferramentas, principalmente quando olha os alargadores de solo são bem simples. Eles podem ser fabricados em um pipe shop, por exemplo. Já os alargadores para rocha, não, são mais complexos, é como se fossem brocas maiores e normalmente tem que ser importados, nem tem fabricação no Brasil, tá? E claro que o custo é maior dessas ferramentas. Então, quando a gente olha para esse parâmetro, já dá para ter uma noção de que quando eu preciso perfurar, para eu saber que ferramenta levar, que ferramenta utilizar, eu preciso saber o que eu vou perfurar. Que tipo de material geotécnico eu tenho para perfurar, se é solo ou se é para rocha. Porque as ferramentas de solo, elas não performam em rocha, de jeito nenhum. E as ferramentas de rocha também não performam bem em solo. Então, elas têm uso bem distintos. Não adianta eu levar qualquer uma sem saber o que eu vou perfurar. Tá? E um outro componente muito importante, presente em todas as etapas de perfuração, é o fluido de perfuração. Ele é injetado em todas as etapas e é basicamente uma lama bentonítica com alguns aditivos poliméricos, que tem a característica principal de ser tixotrópico. Tá? Que, né, falando de forma muito simples, seria quando eu coloco uma certa velocidade no fluido, ele diminui a viscosidade. Na hora que eu tiro essa velocidade, ele aumenta rapidamente a viscosidade. O fluido tem que ter essas características, porque essa característica é que ele consiga suspender e carrear o material que foi cortado para a superfície. Ele também que vai estabilizar o furo aberto e além de várias outras funções, tá? É um ponto vital na perfuração. E essa animaçãozinha mostra que ele é injetado lá na frente da perfuração e carrega o material cortado para a superfície. Tá? Ele é injetado por dentro das hastes de perfuração e tem mais ou menos essa textura quando em repouso com alta viscosidade. Tá? Quando está em velocidade, tem uma textura um pouco mais líquida. A técnica é muito bacana, é uma parte um pouco mais tecnológica, né, de uma metodologia um pouco mais tecnológica de implementação de dutos, mas tem limitações. Tá? As limitações são tanto da própria técnica, mas também da adequabilidade e dos equipamentos e das ferramentas. Tá? Então, quando a gente pensa na técnica como um todo, a máxima extensão que a gente consegue atingir com o furo direcional, num tiro só que a gente fala, são 3.000 metros, então de 3 quilômetros. Mas hoje em dia já é possível chegar até 6.000 metros quando eu uso a técnica de interseção, que seria 2 furos direcionais se encontrando no centro. Tá? O máximo diâmetro que eu consigo instalar de um tubo seria de um tubo de 60 polegadas, é o que já foi instalado até hoje. Esse limite é difícil de vencer. Provavelmente com furo direcional, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia, vai ser difícil ir além disso, tá?
extensões é provável que a gente consiga alcançar maiores de acordo com o desenvolvimento da tecnologia. Acaba que pode demandar grandes extensões, o próprio furo, quando eu falo de tubos de aço, por causa daquela consequência geométrica que eu disse lá no início. Por causa dos grandes raios, mesmo que a minha interferência seja curta, a minha geometria mínima ela é extensa, tá? Para atender a todos os requisitos geométricos de segurança do duto. E acaba que o furo é inviável e muito arriscado em formações geológicas mais complexas, como folheamentos, dobramentos, intrusões, fraturamento excessivo, matacões, cavidades ou até grande heterogeneidade de formação. Né? Você tem solo, rocha ou rochas de diferentes resistências. Tá? Até nessa figura aqui eu mostro uma rocha extremamente fraturada de uma das investigações, em que o HDD foi considerado inviável nesse tipo de formação, por diversos motivos. O fluido de perfuração vazaria completamente por entre as fraturas. Na hora que eu tentasse direcionar a ferramenta, ela sempre tenderia a correr pelas fraturas. Na hora de começar a desagregar, a cortar esse material, ela cairia em blocos, o que não seria possível de ser carreado com fluido de perfuração. Isso geraria travamentos, quebras de ferramentas e por aí vai. Então, existem formações em que o furo direcional não é viável. Então, daí a gente já começa a pensar também, opa, então eu preciso saber o que eu vou perfurar para saber se o furo é viável, inclusive, tá? Mas, além disso, quando eu falo das pequenas perfurações, eu tenho mais limitações ainda, tá? A gente viu lá no início, aquelas sondas pequenas, elas não fazem furo em rocha, tá? Pela forma o sistema de navegação ser um pouco mais simples, não é aplicável para onde eu tenho muitas interferências eletromagnéticas, por exemplo, onde eu tenho proteção catódica de outros dutos, uma linha de transmissão por perto, ferrovias, tá? Outras massas metálicas em volta, lugares onde tem grandes profundidades e ou grandes extensões também pela limitação da tecnologia de navegação, grandes diâmetros pelas limitações das sondas, grandes cargas de esforços por causa da força do torque, da limitação das sondas, tá? E também instalações de alto risco, porque é uma tecnologia menos precisa, tá? Então, quando é uma instalação que embute um risco maior, a gente não recomenda que seja usado um mini HDD, tá? Então, vamos agora apresentado o furo direcional para vocês, né? Vamos ver agora um pouquinho sobre como que a gente pensa num projeto de furo direcional. Tá? Que critérios que a gente tem que usar no projeto? Primeiro, as características da tubulação a ser instalada. Que tipo de material, qual o diâmetro da minha tubulação e qual a espessura. Com isso, eu consigo definir o raio mínimo e quais os esforços que vão ser aplicados no tubo e na perfuração. Tá? Eu tenho que ver qual que é o tamanho da minha interferência, a extensão dela e a profundidade, tá? E principalmente quais condições geotécnicas, tanto em superfície e subsolo, que eu vou enfrentar. Para isso eu preciso de investigações geológicas e geotécnicas. Com tudo isso, eu consigo verificar a viabilidade da técnica, né, sabendo as condições geotécnicas. Eu consigo definir qual vai ser a categoria da minha perfuração, se é mini, mid ou max. Essa tabelinha aqui, a ideia não é vocês lerem tudo, mas só para ver onde que se enquadra os limites de cada categoria, de cada classe, de mini, mid e max, tá? E também eu vou conseguir dimensionar adequadamente a minha perfuração, equipamentos, ferramentas, e ver a viabilidade da técnica, tá? E enquadrar qual é a classe. Então, o primeiro passo é a gente fazer investigações de campo. Descobrir o que tem lá no meu subsolo. Tá? O recomendado é que a gente faça vários tipos de investigação. Tá? Primeiro, localizar interferências subterrâneas. Né? Saber aonde que eu estou passando e se tem risco de eu atingir uma outra instalação. Tá? Para a segurança das próprias outras instalações. Quando eu falo de rio, eu posso fazer um estudo de estabilidade hidráulica para saber qual vai ser o tamanho final da minha interferência. E composto também por estudos geológicos geotécnicos, com sondagens diretas, SPT e rotativa, porque não importa
se eu for passar em rocha, eu preciso conhecer as características dessa rocha, tá? E a gente usa também sondagens indiretas para complementar as sondagens diretas, que são métodos geofísicos, eletroresistitividade, sísmica de refração, GPR, que vai me dar uma informação mais contínua, juntamente com as sondagens de perfuração. E também, para complementar, a gente ter mais detalhes sobre o material, a gente também lança mão de ensaios de laboratório, para conhecer a resistência da rocha, a abrasividade de rocha, a granulometria do meu solo, tá? Então, tudo isso junto vai me dar poder conseguir gerar um modelo geológico geotécnico para eu conseguir identificar qual tipo de camada que vai ser atravessada pelo meu furo. Consigo pegar a minha geometria de furo direcional, lançar sobre esse modelo bem detalhado, quanto mais detalhado, melhor, e identificar qual vão ser os materiais a serem atravessados e, com isso, dimensionar a minha perfuração. Tá? E daí eu também consigo partir para o dimensionamento. Eu vou fazer uma verificação das forças e tensões na instalação e na execução, tá? As forças tanto no tubo, durante a instalação dele, e as tensões nele, e também na execução do furo, quais são os esforços demandados à sonda, tá? Aí eu vou verificar se a resistência da minha tubulação está adequada a todos esses esforços. Aqui nessa figurinha eu tentei demonstrar todos que agem ao mesmo tempo, principalmente nos trechos curvos, porque eu faço um puxamento, uma tração, passando por uma curva. Então eu tenho tração, flexão ao mesmo tempo, eu tenho atrito, eu tenho resistência do fluido, vários compostos ao mesmo tempo que eu tenho que analisar qual é como que isso vai agir sobre o meu tubo, tá? É comum nas perfurações de furo direcional os tubos terem espessura um pouco maior do que o restante da tubulação da linha de duto, tá? Exatamente para resistir a esses esforços de instalação, tá? E aí, conhecendo a minha formação, tendo a minha geometria definida, eu faço o dimensionamento dos equipamentos das ferramentas, tá? Aqui eu tenho só um recorte de uma simulação de qual é o esforço total de tração para um certo tubo de 1000 metros, se não me engano, um tubo de 32 polegadas, em que o esforço total de puxamento dele seria 145 toneladas. Então, eu já sei que a minha sonda tem que ter pelo menos essa capacidade de força para conseguir puxar o meu tubo. Mas existem algumas técnicas de alívio desse esforço, que de flutuabilidade, né? O controle de flutuabilidade do tubo, de forma que o atrito seja minimizado dentro do furo, e aí eu consegui diminuir essa tensão, nesse caso aqui, foi possível diminuir para 60 toneladas de força, tá? Então, só para ilustrar algumas imagens de puxamento de coluna, tá? Aqui tem um PAD urbano sendo instalado, tá? Esse aqui já é uma obra na Amazônia. Tem um microfone aberto. Alguns tipos de obras de instalação, já mostrando a instalação do tubo, ele sendo puxado para dentro do furo. A gente tem que elevá-lo para concordar com aquele ângulo de saída, tá? Por isso que é desejável que esse ângulo seja o menor possível, porque quanto maior ele for, mais complexo vai ser esse puxamento. E aí, só para ilustrar também, mostrar para vocês, para quase fechando, mostrar uma... Melina, eu acho que quando o vídeo está rodando, eu estou perdendo o seu áudio. Não sei se é só aqui. Também estou. Aqui também acontece isso. É porque o vídeo tem áudio, né? E passa por cima do meu. Ok. Mas a ideia era ilustrar um canteiro de obra, né? Mostrar como que o porte de um canteiro, o porte de sonda, de uma perfuração de grande porte, né?
E a peculiaridade de um shore approach que eu preciso de um apoio no mar, então acaba tendo uma plataforma lá no mar, na saída, tá? É só uma ilustração mesmo. Então o vídeo lá do início também não ouviram direito. Não, Verdade. mas o vídeo em si eu achei bem instrutivo, assim, tava bem claro, mas eu não sei, parece que quando eu coloco o vídeo, aí o áudio seu não sai. Eu não consegui tirar uma coisa em detrimento da outra, senão eu tiraria o meu áudio também. Mas tudo bem, acho que não teve muito Né? prejuízo, não. Sim. Tá? E aí, para fechar, né, eu mostro para vocês aqui algumas referências e padrões que a gente usa, tá? São as melhores que eu recomendo. Para mim, assim, a maior referência que a vanguardista, não à toa, que a técnica veio dos Estados Unidos, é o país que mais executa furo direcional no mundo. Vocês terem noção, eles executam mais furos direcionais no ano do que a gente já realizou na nossa vida inteira de Brasil. Tá? É o PRCI, é uma grande referência para vários assuntos de duto, né? E eles têm o melhor guideline de furo direcional. Tá? Paralelo, né, assim, equivalente ao PRCI, a gente tem o DCA, que é o Drilling Contractor Association, só que é a Associação Europeia, também tem um guideline muito bom, tá? E também a gente tem a Associação Canadense, que tem um material bom também, tá? E o que a gente tem de norma nessa área? Quando a gente fala de PAD, tem algumas normas ASTM, tá? Para instalação de HDD para PAD. A gente acaba usando algumas normas API, exatamente porque a técnica veio do petróleo, então como a gente usa algumas ferramentas equivalentes, fluido de perfuração, algumas normas APIs também são aplicáveis para furo direcional, mas até pouco tempo a gente era muito carente de uma normatização exclusiva para furo direcional, que abordasse tudo. A gente sempre tinha que se resguardar pelo PRCI, mas não tinha uma normalização para dar base, né, para quem contrata. Mas recentemente, no final do ano passado, foi divulgado a norma DNV, que é a STF 121, que é resultado de um GIP brasileiro. Isso é um orgulho muito grande para a gente, eu participei desse GIP. Então, hoje a gente tem uma norma em vigor da DNV que trata de furo direcional, é essa STF 121. E, após a divulgação dessa norma DNV, inspirado nela, a ABNT começou a pensar em elaborar uma norma nacional também. Tá? Então, já tem um comitê formado e tem normas da ABNT em elaboração para furo direcional. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Assim, foi uma geral mesmo sobre a técnica. São muitas peculiaridades, é difícil tratar tudo, mas eu tentei dar uma pincelada geral. E agora eu fico à vontade para dúvidas, tá? Estou aqui à disposição. E aqui tem meu e-mail, caso depois alguém queira mandar mais alguma dúvida, algum comentário, me contactar, fiquem à vontade. Tá?